Hoje a gente vai falar um pouco sobre as progressões aritméticas, em específico sobre as notações especiais de uma progressão aritmética. Bom, se uma PA tem 3 termos, às vezes é conveniente a gente escrever essa PA em função do termo do meio. Então, digamos que o termo do meio seja x, o próximo termo vai ser x mais alguma coisa, na verdade x mais a razão, e o anterior x menos a razão. Então, repara que aqui, ó, se a gente faz isso, a soma dos termos é 3x, que nos permite achar direto o termo do meio, certo? Que é esse aqui. Se tiver 4 termos, a gente precisa fazer uma adaptação, já que agora a gente não vai ter um termo no meio, central. Então eu vou escrever x, vou adicionar o y, o anterior eu vou retirar y, então eu vou ficar com o próximo termo aqui, x, o anterior aqui de novo x, vou chegar mais para cá, peraí, x, e aí a gente pode fechar. Bom, então eu tenho x menos y, aqui x mais 3y, o primeiro aqui, ó, menos 3y, eu tenho um x aqui, e aí fecho. Então repara que agora, né, a gente tem 4 termos, e a distância entre dois termos, quer dizer, a razão, se você perceber bem agora, a razão aqui, ó, é de 2y. Eu adicionei 2y. Então a razão vale 2y. Então y vale a razão sobre 2. Tá? E de novo a gente tem uma soma que é 4x, que nos permitiria calcular o valor de x, certo? Então isso vai ajudar. Vamos dar um exemplo. Tem uma PA ABC, a soma dos termos é 6 e o produto também. Então se eu escrever todo mundo em função do termo do meio, façamos isso, né? O anterior, se o do meio é B, o meio é B. O anterior é B menos R, B mais R. Mas a gente já sabe que a soma é 6. Então, do que a gente viu lá em cima, eu tenho B menos R mais B mais R igual a 6. Dá para simplificar aqui, ó, B menos R mais R. Já temos que 3B é igual a 6, B é igual a 2. Já sei o B. Aí o produto é 6. Então, B, que é 2, né? Deixa eu botar logo ele aqui. 2 menos R vezes 2 vezes 2 mais R tem que dar 6. Então, dá para simplificar o 2 com 6. Fico com 1 e 3. E aí do lado esquerdo, eu tenho 2 menos R vezes 2 mais R, produto notável. 2 ao quadrado, R ao quadrado, igual a 3. Isso aqui dá 4. R ao quadrado é igual a 1. E aí a gente sabe que R tem que ser 1 ou R tem que ser menos 1. Então eu tenho duas PAs possíveis. Uma PA é 1, 2, 3 e a outra é 3, 2, 1. Ambas têm termo central igual a 2, a soma 6 e o produto 6. Certo? Por isso que eu tenho dois valores para a razão. Bom, vamos continuar um pouco para falar sobre PA. Vamos aproveitar e falar um pouco sobre a soma dos termos de uma PA.
Nesse primeiro momento, só quero deixar a fórmula para vocês entenderem como que se calcula a soma dos termos de uma PA. Depois a gente vai ver como é que chega nessa fórmula. Quer dizer, como é que eu demonstro que essa fórmula é verdade. A soma dos termos de uma PA, na verdade a soma dos seus n termos, é a soma do primeiro termo com o último termo dessa soma, vezes o número de termos dividido por 2. Tá? Então eu vou pegar a soma de n termos, sendo o primeiro mais o último, vezes o número de termos somados dividido por 2. Então esse n que aparece aqui, ele vai aparecer aqui e vai aparecer nessa posição aqui também. Tem um detalhe nessa expressão. Se n é ímpar, então a1 mais an sobre 2 é o termo central. Por exemplo, se eu tenho uma PA A1, A2, A3, quando eu faço A1 mais A3 sobre 2, eu obtenho A2. Quando eu faço esse mais esse dividido por 2, eu obtenho esse termo. Tá? Então, na verdade, essa fórmula ela é o termo central vezes n. Se você parar para analisar, ela vai te dar o termo central vezes n. Tá? Então aqui, ó, Sn, vou chamar de AC vezes n. Tá? Ela pode ser entendida assim também. Outra coisa, como a gente sabe que AN é A1 mais N menos 1 vezes R, eu posso reescrever essa expressão assim, né? A1 mais esse AN que eu escrevi aqui, A1 mais, já vamos aplicar a distributiva aqui, ó. E aqui eu vou ter RN, desculpa, RN, deixa eu fazer assim, só vai aparecer que o N é o índice, RN menos R vezes N sobre 2. Ou seja, 2 a 1 Rn ao quadrado, aliás, 2 a 1 vezes N, melhor fazer assim, ó, N vezes 2 a 1, que é essa soma aqui, ó. Isso aqui me dá 2 a 1 vezes N, 2 a 1 N. Rn vezes N vai me dar Rn ao quadrado. E R vezes N com sinal de menos Rn. Isso tudo sobre 2. Se você analisar essa expressão, você vai ver que ela tem um n ao quadrado. Ou seja, ela é função de n ao quadrado. O que isso significa? Que a soma dos termos de uma PA é uma função do segundo grau em n, enquanto o termo geral é uma função do primeiro grau em n. Tá? Então, guardem isso porque isso é importante mais para frente. Uma função da soma dos termos de uma PA sempre é uma função do segundo grau em n. A gente pode rearranjar os termos, mas no final sempre vou ter esse n ao quadrado. O Rn posso juntar com esse aqui, ó, botando n em evidência, mas o n ao quadrado vai permanecer. Vamos a um exemplo do uso dessa fórmula. Calcular S10 na PA, ou seja, soma dos 10 termos aqui. Bom, primeiro eu preciso descobrir quem é A10, porque a soma dos termos, S10, vai ser A1 mais A10 vezes 10 sobre 2. Mas quem é A10?
Fácil. A10 é A1 mais 9R. Mas quem é R? É a razão aqui, né? Mais 1. Então, A10 vai ser o primeiro, que é 1, mais 9 vezes 1. 9 mais 1, 10. Faz sentido, porque a PA está andando de 1 em 1, e aí cada número é igual à sua posição, né? O A1 é 1, o A2 é 2, o A3 é 3, então A10 é 10. Pronto. S10 vai ser A1, que é 1, mais A10, que é 10, vezes 10, e isso tudo dividido por 2. Opa, tá difícil fazer esse traço, hein? Sobre 2. Então, S10 vai ser igual a 11 vezes 5, 55. Certo? Então, repara que é fácil achar S10. A gente consegue aí, com uma certa facilidade, né, encontrar o que a gente está precisando. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu e até mais.